Que tal aprender a elaborar e apresentar uma previsão orçamentária sob medida e, o mais importante, que os condôminos aprovem? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar estratégias muito relevantes para que você crie uma previsão orçamentária eficiente e convincente. Eu sou o Jonathan Simão, CEO da Solvit Soluções Condominiais. Eu ajudo síndicos, gestores e administradores a melhorarem sua comunicação e, por conseguinte, os seus ganhos. A previsão orçamentária é um dos temas mais polêmicos de todas as assembleias, principalmente pelo fato dela gerar o valor do boleto dos condôminos. Então isso invariavelmente gera discussão. Isso vale para todo tipo de condomínio, tanto aqueles mais simples, Minha Casa Minha Vida, os de médio porte, que hoje muitos condomínios clube têm feito nesse nicho, os condomínios de alto padrão e também os edifícios comerciais. Então hoje nós vamos conversar a respeito de como passar da melhor maneira possível para cada um desses públicos os números, no caso, e além disso te mostrar estratégias para que os números eles estejam o mais de acordo possível com o que está no mercado. E como que, enfim, a gente chegou nessa formulação? Eu tenho atuado na área de condomínio desde que adquiri meu primeiro imóvel. E aí, de lá para cá, eu participei aí de mais de 10 mil horas de assembleia, prestando muita atenção em cada uma dos meandros pelos quais os síndicos que apresentavam da melhor maneira e aqueles que apresentaram de maneira aquém do que o plenário esperava. Então eu compilei várias dessas ideias para trazer aqui para vocês. Além disso, e aí isso eu divulgo em outro momento, na palestra que fizemos recentemente, eu passei esses dados. Nós fizemos uma pesquisa com 750 condomínios, ata por ata, validando cada uma das metodologias dos síndicos. E naturalmente, dentro desse espectro, as previsões orçamentárias estavam lá incluídas. Então, eu vou transmitir aqui para vocês tanto os mecanismos para elaborar uma boa previsão orçamentária e a melhor maneira de você passar adiante, porque uma coisa está ligada à outra. Não adianta você fazer uma previsão orçamentária muito correta no que diz respeito às despesas daquele condomínio e às necessidades deles, de uma forma que você não passe adequadamente. Isso varia por uma série de fatores. Os mais importantes são a classe social, naturalmente, a dinâmica que aquele condomínio está, ou seja, a ocupação dele. Um condomínio muito vazio, por exemplo, os condôminos não gostam, enfim, ninguém gosta, né? Acaba pagando alguma estrutura que não tem sido utilizada. Aqueles condomínios muito populosos acabam tendo um consumo de energia, água e gás muito significativos. Então também existem alternativas, nós vamos conversar sobre elas hoje, tá bom? Então, como que nós vamos fazer esse exercício? Nós vamos tomar como base um condomínio padrão, um condomínio fictício, considerando que ele tem um zelador, que seria um funcionário próprio ou orgânico, tem gente que chama assim, vai ter uma portaria 24 horas terceirizada, uma equipe de limpeza também terceirizada. Os contratos mais importantes, eu vou citar alguns, vou falar de, por exemplo, elevador, jardim, sistema de alarme de incêndio, bomba, enfim, alguns só para ilustrar. Na sequência, esse condomínio ele tem uma administradora, ele tem um síndico, que a gente discute um pouquinho se é profissional ou condômino. Nesse sentido, tanto faz, ambos podem ter algum tipo de remuneração. O síndico condômino, em geral, recebe uma isenção e o síndico profissional, em geral, recebe uma participação, um salário, cada um chama de uma maneira. Também vamos falar um pouquinho do seguro. O seguro, além de ser muito importante para o condomínio, ele é um fator que pode pesar aí na sua previsão orçamentária, porque em geral o orçamento você faz para 12 meses e o seguro para que você não pague em juros, normalmente até 4 vezes aí as corretoras e seguradoras seguram.
Bem, então dando início propriamente dito, eu vou levar vocês aqui para um cenário, que isso aqui faz parte até do nosso curso, o pessoal gosta bastante dessa separação, que ela fica bastante didática e a gente consegue falar de uma maneira mais aprazível. Então, hoje nós vamos falar somente de conta ordinária, ou seja, aquela que diz respeito aos gastos provisionados no condomínio, diferente, por exemplo, quando tem uma construção de uma reforma de uma churrasqueira, ou mesmo individualização de água e gás, ou qualquer outro rateio extraordinário. Hoje nós vamos falar apenas das despesas ordinárias, que foram aquelas que eu ilustrei há pouco. Bom? Bem, então, para facilitar, e eu recomendo que vocês utilizem essa situação, porque isso é utilizado pela maior parte dos condomínios e administradoras. Então, você separaria a conta ordinária no pessoal, no que seria o edifício, o condomínio, o prédio. Tá? Então, o pessoal, ele representa, isso eu posso falar com bastante propriedade, na maior parte dos condomínios, pelo menos aí 50%, aí eu tenho condomínios de até 80% da arrecadação, isso varia se os consumos estão inclusos ou não na conta ordinária, eu vou falar isso para vocês. Então, aqui é onde vocês têm que dar maior atenção pelo menos o mais legal disso, que a parte mais importante normalmente é a mais vista e também aquela que você, dependendo de como tiver aí a idade do condomínio e outros fatores, é aquela que você consegue ajustar com mais facilidade. Antes, porém, de destrincharmos aqui cada um desses itens, é importante saber que o mecanismo para você fazer uma previsão orçamentária o mais fidedigno possível, e a gente sempre brinca quando está conversando com os condôminos, não é bola de cristal orçamentária, é uma previsão, naturalmente que ela está sujeita aos intempéries aí, tanto da economia, quanto da própria inadimplência do condomínio, que nós vamos conversar um pouquinho. Mais para frente eu já tenho agendado um vídeo para vocês com uma grande advogada que recupera esses valores de inadimplência, então é um tema muito importante nos condomínios, nós vamos falar sobre ele. Mas é importante que vocês tenham todo o relatório, todo o conhecimento para fazer uma previsão orçamentária. Então, o que seria, vamos lá, o primeiro item importante para elaborar uma previsão orçamentária? O primeiro item seria você ter um relatório dos últimos 12 meses dos gastos do condomínio. Tem gente que chama de demonstrativo do realizado, demonstrativo dos 12, relatório dos 12, enfim. O importante é que, vamos dizer, que a assembleia seja no mês seguinte, que você tenha pelo menos até o mês anterior fechado os 12 meses anteriores, porque você consegue visualizar todo o espectro do andamento do condomínio, você consegue avaliar como é que se comportaram as despesas. Nós vamos falar aqui especialmente esse caixa, a conservação e manutenção, ele acaba variando significativamente de um ano para o outro. Contratos, naturalmente, ele vai variar se você fez alguma contratação adicional ou não. Então vamos dizer que o seu jardineiro ia uma vez por semana, ele passa aí 2 vezes por semana, por exemplo. Então, o demonstrativo do realizado, ele vai te dar esse panorama. Outro documento muito importante que você deve ter no momento de efetivar a sua previsão orçamentária é o balancete e o relatório do mês anterior fechado. E por que isso? Porque esse último relatório ele vai te dar uma fotografia o mais próximo do atual. Isso vai te ajudar no momento de você fazer os cálculos. Nós vamos ver que existe bastante matemática envolvida aqui e existe uma dinâmica e uma lógica para que a sua previsão orçamentária ela tenha embasamento e você tenha propriedade para falar com os condôminos a respeito dela. Então, até é importante, eu falei isso no vídeo anterior, vou deixar aqui em cima para vocês visualizarem, a forma de apresentar numa assembleia, ela faz toda a diferença. Então, lá eu dou uma dica que você precisa se preparar, e a previsão orçamentária é onde você tem que ter a maior parte das informações enraigadas com você para que, caso haja alguma pergunta, exceto aqueles engraçadinhos que muitas vezes aparecem na assembleia,
se você é síndico ou já esteve em alguma assembleia sabendo do que eu estou falando, exceto nessas circunstâncias, é importante que você tenha todas as respostas na ponta da língua, justamente para demonstrar a confiança na pessoa que está ali. Porque muitas vezes o condômino que está ali na assembleia, ele está tendo somente naquele momento contato com o orçamento. Mal ele viu um boleto, vamos sonhar que 90% do condomínio entra no site da administradora, quando é o caso, para olhar. No máximo o cara pega uma pasta, vê lá uma conta, poxa, gastou tanto de sabão, na minha casa eu compro sabão por tanto. Em geral, esse é o panorama que se encontra. Então, diante disso, aí é responsabilidade do síndico, do administradora, do gestor, enfim, é nosso papel passar para esse condômino o mais mastigado possível. É isso que nós pregamos no nosso conceito, esse, né? Trazer para o condômino o máximo de informações possíveis para que ele tenha embasamento para provar. Em alguns condomínios, e aí você vai avaliar caso a caso, se vale a pena você mandar com antecedência esse estudo. Outros casos não vale a pena, se tiver muita oposição, o cara vai pegar no pé, vai fazer cotações, e muitas vezes a gente sabe que o barato sai caro. Então assim, cada condomínio ele tem uma maneira de conduzir a prestação de contas, a previsão orçamentária e as dinâmicas. Então, é importante que nós vejamos o que cada condomínio faz para ver como é que tem andado no mercado, as coisas que estão funcionando, mas antes de implementar no condomínio A, B ou C, verificar se essa atitude ela está condizente com aquela comunidade. Que embora a gente até brinca, né, que tal qual mãe, cada um tem o seu, e o condomínio também tem algumas coisas em comum. Entretanto, a especificidade de cada um precisa ser respeitada. E nós, como os gestores, temos a obrigação de saber qual o público que nós estamos conversando. Bem, então recapitulando, demonstrativo do realizado, prestação de contas fechada do mês anterior, a inadimplência média dos últimos anos e dos últimos 12 meses e do mês anterior ou até o mais recente, inadimplência legal, que dá para ver o mais perto possível, sem que haja prejuízo na informação, né? Porque no caso da prestação de contas, muitas vezes no meio do mês você ainda não tem uma resposta fidedigna. Algumas vezes as suas contas vão vencer lá para frente, tem contrato que vence, então é legal você pegar uma prestação de contas fechada. E no caso da inadimplência não, pode ser até do dia anterior, que isso vai te dar já um direcionamento de como que o condomínio está. Então, de posse de todas essas informações, você consegue observar o comportamento de como está o condomínio, criar uma coluna de realizado, comparando o que foi provisionado anteriormente, e aí fazer as projeções. E aí chega, vamos dizer assim, o terceiro ingrediente. É importante você estudar no mercado quais são as projeções, né? Então, falando aqui rapidamente, depois eu vou destrinchar cada um deles. Então, o pessoal, dividido em orgânico, que no nosso caso, como eu havia mencionado, seria o gestor, o zelador, e o contratado, que seriam os terceirizados. O pessoal próprio, o dissídio acontece normalmente no mês de outubro. E como a economia a gente tem visto aí, ela não tem sido fácil, né, de provisionar, é importante você olhar quais foram os índices que aconteceram nos anos anteriores, verificar como que está o movimento do mercado, se a sua assembleia aconteceu antes aí de outubro, você não tem conhecimento, e fazer a sua projeção a partir disso. Mais uma vez volto a falar, você não é obrigado a acertar, mas pelo menos ter esse direcionamento, você tem, passando para o condômino, aquela informação, olha pessoal, eu pesquisei, então nos últimos X anos, o dissídio foi de 5%, 10%, 8%, vi algum noticiário aqui, a projeção aproximada é de 5,5%. Por essa razão eu apliquei esse dissídio, né, esse valor, esse percentual.
essa alíquota. Então você já ganha aí mais confiança pelo fato de você ter mostrado que teve esse estudo prévio. É muito importante que você faça isso. E aí, se você é o síndico, você pode pedir esse auxílio para a administradora. Muitas vezes o próprio gestor já está ali tentando entender como que vai ser o dissídio dele. Então você pode utilizar esses subterfúgios, mas é importante que tenha o dado e aí você aplica. No caso da terceirizada, mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que o dissídio dessa categoria ele ocorre lá em janeiro. Ele reflete sim no mês, ele só vai descontado no mês de fevereiro, porém, alguns casos ele retroage, né? Alguns casos eles colocam no mês de janeiro, acabam cobrando essa diferença depois. Então é importante que você tente negociar aí com a sua terceirizada para que o dissídio seja somente de fevereiro. E aí já fica como mais uma dica. Mas isso também varia, muitas vezes você já conseguiu uma negociação bacana, também não é interessante do ponto de vista do relacionamento com as empresas, fica pedindo desconto a todo momento. Você tem que fazer sempre uma negociação boa, no qual ambos ganhem. Tanto o condomínio tem um serviço adequado e um prestador de serviço trabalhando a contento, e, por outro lado, você também pagando o mínimo possível diante da sua comunidade, e até porque faz parte do seu trabalho trazer o melhor custo-benefício para os condôminos. Então, sempre buscar essa dualidade, uma prestação de serviços adequada com um valor justo a ser pago. Bem, então seguindo, os consumos aí é um pouquinho mais difícil ainda de validar, e aí nós vamos falar no momento oportuno. Tem bandeiras, tem a própria tarifação que aumenta, então isso é um pouquinho mais complicado. Ainda assim, se você pegar uma notícia, algo que o valha antes da Assembleia, é muito interessante você passar essa informação, ou seja, você transmite ainda mais confiança e mais segurança para aquilo que você está falando. Muitas vezes, dependendo aí do público que você vai lidar, você pode ver como é que está o valor da cesta básica e perguntar, olha, você não viu? Tal produto aumentou, o feijão, o arroz, o tomate. Historicamente, aí nos últimos anos, de vez em quando cada um é um vilão. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o vilão da vez é a carne, devido às influências da China. Então você traz esse tipo de informação para a Assembleia, além de você enriquecer ali esse bate-papo, você ainda traz mais confiança, que você é uma pessoa informada e não está falando isso pautado em médias ou algo que vai, está traçando aqui através de fatos reais. Então isso endossa aí a sua previsão orçamentária. Então, no momento que você for fazer o provisionamento dos consumos, é importante você avaliar nesse sentido. Outro fator são os contratos. A maior parte dos contratos, é pautada pelo IGPM. Então o IGPM ele é até mais bacana no que diz respeito às informações. Na internet tem bastante informação sobre isso, então aí é mais fácil, e aí você aplica, explica para as pessoas como é que é feito, e normalmente não costuma dar muito problema aqui. O conservação e manutenção, como eu havia mencionado, ele já é uma situação um pouco mais complicada no que diz respeito à provisão. Mas, com aquele relatório dos 12 meses anteriores, demonstrativo realizado, você consegue avaliar tudo que foi gasto no mês anterior e projetar. Então, por exemplo, se você teve uma despesa significativa com a piscina, muitas vezes pode ser que tenha um vazamento, alguma coisa, a gente supõe que esse problema você não vai voltar a ter. Então dá para provisionar um pouquinho menos nesse caixa. E assim por diante, no momento que eu for falar, eu dou mais detalhes sobre isso. E aí, avançando um pouquinho aqui, material de limpeza, insumos e reparos, da mesma forma. Aqui sim dá para você ter um histórico muito bacana no que diz respeito a esses 12 meses. Os insumos vai variar também dessa parte, então fica mais fácil de provisionar. Seguro, administrador e síndico, eles de alguma maneira poderiam até ser encaixados em contratos. Porém, eu vejo aí vários balancetes e eu acredito que os mais organizados estejam dessa forma. Então, primeiro você separa os contratos que seriam voltados para o próprio condomínio e destaca uma parte como despesas administrativas, inclui lá, algumas pessoas incluem
também aqui quando tem advogado, quando tem algum engenheiro que presta serviço no condomínio, costuma entrar nessa faixa aqui, e o seguro está à parte. Ele está junto aqui, só para ilustrar, mas ele fica à parte dessa questão administrativa. Bem, então vamos retomar aqui agora, e agora sim falando detalhadamente sobre cada um desses tópicos. Questão do pessoal orgânico, o salário, em geral, ele está vinculado a mais ou menos o dobro de encargos. Então, vamos estipular aqui um salário de R$ 2.500, em geral, os encargos inclusos normalmente é o dobro. E aqui eu vou dar um destaque especial, uma dica importante, inclusive no nosso Instagram vocês podem ver esse tipo de informação. Recentemente, uma empresa de entregas de motoboy foi obrigada na justiça a reconhecer o vínculo empregatício com eles, porque muitos condomínios, pensando numa economia, ou em outros casos nem só economia, auxiliar às vezes aquele profissional, tenta contratar o gestor ou o zelador do ponto de vista de emissão de nota fiscal, como se fosse um autônomo. Entretanto, como ele tem ali a carga horária dele, como ele tem ali o vínculo de recebendo ordens e orientações, ele tem um horário fixo, então tudo isso traz com que o condomínio tenha assim um vínculo empregatício. Eu já vi alguns condomínios perderem causas como essa. Então, a menos que tenha alguma exceção muito significativa, muito importante, é mais adequado manter o gestor, o zelador ou quem estiver contratado pelo condomínio diretamente, né, no regime CLT. Se for para terceirizar, que realmente faça através de uma empresa e não pagando diretamente para uma pessoa, pelo que eu expliquei. Muitas vezes, posteriormente, a gente infelizmente não sabe. Às vezes algum condômino distrata esse gestor, esse zelador, ele fica chateado e acaba ingressando uma ação contra o condomínio. Isso é muito prejudicial e a maior parte das vezes, neste caso, o condomínio acaba sendo condenado. Como eu mencionei há pouco, no nosso Instagram a gente vai municiando vocês desse tipo de notícia, tá bom? Então aqui fica essa dica importante. Outras despesas benefícios, entra aqui o vale transporte, o vale refeição, alguns gestores preferem o vale combustível. Aqui também entra, se for o caso, despesa com uniforme, que aí eu já até separei aqui, né? O seguro, então se ele tem lá um seguro odontológico, seguro saúde, tudo isso está incluso aqui. E também dentro desse processo está o 13º e as férias. No momento de provisionar, de você colocar no papel a previsão orçamentária desse item, é bastante simples até. Você vai pegar essa média de gasto dos últimos 12 meses, aplicar o dissídio em cima delas, verificar se você já comprou uniforme ou alguma coisa, algum EPI, se esse gestor ou zelador fizer algum tipo de serviço lá, fazer toda essa análise pautado nesse relatório, e aí você projeta se vai ter algum gasto diferente além do dissídio, que ele é obrigatório, como eu mencionei, ele ocorre em outubro. Uma pergunta que sempre me fazem, e eu aí pela experiência, pelo tempo, pelo quanto de previsões orçamentárias que fizemos, principalmente aí em condomínios comerciais ou aqueles de mais alto padrão, normalmente algum condômino do plenário sugere, mas por que você não projeta esse dissídio somente lá no momento que ele foi acontecer, e aí você pega essa média? Vou esclarecer aqui para vocês por que essa estratégia não é boa. Como eu mencionei, o pessoal, tanto aqui quanto aqui, eles são aí mais de 50% do orçamento. Significa que todos os ajustes que você fizer aqui, eles vão te resguardar matematicamente para caso você cometa algum erro aqui. E como no mundo ideal a previsão orçamentária, por exemplo, seria R$100 mil, você ter despesa R$100 mil e você não ter nenhuma inadimplência e você gastar exatamente aquilo que você arrecadar, como isso seria o ideal, é importante que você tenha um colchão, porque a gente sabe que isso não acontece.
por diversas razões, a inadimplência, por menor que seja no condomínio, ela pode acontecer em alguns momentos. Eu já tive contato aí com diversos condomínios, são raríssimos aqueles que têm uma inadimplência zero. Muitos têm inadimplência controlada, abaixo aí da média de mercado, que hoje, no momento da gravação desse vídeo, em torno de 12% aí a média de mercado. Muitos abaixo disso, 5%, 3%, na carteira que eu atendo está em torno aí de 3% a média, então isso realmente não tem impactado muito no orçamento. Entretanto, a gente não sabe, às vezes desaluga, às vezes dá um descompasso, a pessoa vai viajar, esquece de pagar. Então, por essa razão, por uma questão de segurança da própria saúde financeira do condomínio, nós recomendamos que seja aplicado já essa projeção do dissídio, porque conforme o condomínio for chegando até lá, ele vai criando esse colchãozinho, no momento que o dissídio chega, já está resguardado, ainda que tenha algum tipo de inadimplência, ele acaba sendo protegido por essa questão. Isso vale tanto para pessoal orgânico, quanto para pessoal terceirizado. Bem, então eu acredito que na parte do pessoal terceirizado, pessoal próprio, né, seria esse apanhado geral aqui. Então, recapitulando, o pessoal próprio é importante que seja CLT, evitar ao máximo contratação via nota fiscal. O dissídio da categoria acontece no mês de janeiro, o reflexo, acontece em outubro, o reflexo vem na nota vem no salário de novembro, porém você tem que pagar o retroativo de outubro, ou seja, o impacto ele acaba sendo bem significativo em novembro. Em novembro já vem aí a primeira parcela do 13º, dependendo se o funcionário já quer tirar férias nesse período, já vem mais essa situação, então é importante que o condomínio tenha esse resguardo. E uma última dica aqui, alguns condomínios, dependendo da quantidade de funcionários próprios, ele faz uma arrecadação à parte da conta ordinária do 13º e das férias. Isso ajuda em que forma? Condomínios que estão com a saúde financeira não tão adequadas, no momento de pagar o 13º, nem sempre tem esses recursos disponíveis e o condomínio fica sujeito a inúmeras ações trabalhistas. Então, diante disso, alguns condomínios têm a preferência de deixar um caixa específico para isso, para que não tenha problema no momento que for efetivar esse pagamento. Eu, pessoalmente, eu tenho poucos condomínios sob minha tutela que eu adoto essa postura, a menos alguns que já vinham de anos, já é um hábito, eu mantenho, não acho tão importante. Acho mais relevante isso em consumos, a gente vai falar daqui a pouco. Com relação ao pessoal contratado, se por um lado facilita bastante o trabalho, no que diz respeito à assiduidade, então, por exemplo, se por alguma razão está chegando muito atrasado aquele funcionário, é mais fácil essa troca, né? Você não tem essa demanda, fica a responsabilidade da empresa terceira fazer essa troca para você. A terceirização, ela também te isenta, isenta parcialmente de algumas obrigações legais. Outra vantagem eu veria na questão da terceirização, embora você pague no médio prazo e no curto prazo um valor mais alto por essa contratação, no longo prazo, depois de vários anos, vocês com certeza devem conhecer aí algum zelador que está anos e anos dentro do mesmo condomínio, ele acaba tendo um fundo de garantia altíssimo, ele acaba tendo um salário muitas vezes muito mais alto que a média do mercado, justamente pela soma do biênio, entre outros benefícios, e aí fica sempre aquela situação, porque nem sempre ele está desempenhando um papel muito bom já no condomínio, está muito acomodado, vários anos, fica as pessoas gostando, pegando um vínculo emocional com ele, e é difícil realmente de se desprender disso. No meu condomínio mesmo, logo que assumimos, a síndica que assumiu lá na época trocou um gestor e nem tinha tanto tempo, eu peguei o condomínio na implantação, nem era tanto tempo ainda que ele estava conosco e já houve aquele rebuliço, então é sempre uma questão complicada para se lidar, e eu acabei de dar a dica que eu recomendo que pelo menos o gestor ali seja contratado do condomínio, entretanto precisa ter essa avaliação. Então, um porteiro, um faxineiro, enfim, algum auxiliar, algo nesse sentido, tem tido bastante resultado positivo a terceirização nessas circunstâncias, tudo bem? É claro, se você tem um porteiro
com excelência, que já sabe o nome de todo mundo, tem preocupação com segurança, porque também não adianta ele te conhecer, às vezes está com outra pessoa que ele não sabe quem é e abre o portão para você, você está fragilizando a sua segurança. Então é importante mesclar isso. Um binômio, isso não é nesse vídeo, mas eu adianto aqui para vocês, que não combina segurança é inversamente proporcional a conforto. Então, quanto maior o meu nível de conforto, em geral, menor a minha segurança e vice-versa. Então, é importante validar isso aqui. Mas, na terceirização, com esse porteiro terceiro, por exemplo, você tem essas facilidades que eu mencionei, além do que você não sofre no período das férias, você não tem acréscimo nenhum, não tem hora extra, não tem nenhum valor adicional. Então, para a previsão orçamentária também auxilia. Você sabe que lá em janeiro vai ter aquele dissídio, e isso vai auxiliar na sua projeção, porque as oscilações são ínfimas. Outro aspecto, e aí é a parte mais importante, e esse trabalho, você sendo síndico pode delegar para a administradora, você sendo administrador, se você não faz isso, a maioria faz, mas é importante frisar, eu já conto 2 casos para vocês. O que acontece? As empresas terceirizadas, elas precisam fazer todo o recolhimento dos impostos. Eu recomendo também que vocês vejam se os cartões de pontos estão devidamente assinados. É importante validar, isso vale até a pena você perguntar lá para o porteiro de vez em quando, enfim, para esse funcionário, se o fundo de garantia dele está sendo depositado corretamente. Recentemente a Caixa fez uma grande atualização cadastral, então muitas vezes o rapaz chama fulano da Silva e lá na Caixa estava só como Silva, faltava o da, então não foram pagos algumas desses fundos de garantia. Então o que acontece? É importante que você faça essa validação, porque posteriormente isso pode ser cobrado de você na justiça. Então é muito importante que você faça a análise se a empresa terceirizada está pagando todos os encargos corretamente, porque senão depois isso volta contra o condomínio. Vou dar 2 exemplos aqui. Uma empresa muito grande do setor quebrou, e o indício que a gente conseguiu ter na época foi justamente esse. Nós verificamos que eles começaram a deixar de pagar alguns benefícios para os funcionários, eles pararam de fazer alguns de pagamento, nós começamos a pagar parcialmente, ou às vezes nem pagar a nota deles. Depois descobriu-se que realmente eles haviam quebrado. Ainda assim, nesse caso, infelizmente, como esse condomínio tinha um contrato muito grande, haviam muitos funcionários, alguns deles ficaram sob custódia do condomínio pagar algumas diferenças. Então é muito importante essa análise. Num outro caso, aí tivemos um pouco mais de sorte, vamos dizer assim, porque conseguimos congelar integralmente o pagamento, já era um condomínio menor, então a empresa quebrou. Infelizmente, os pobres dos funcionários ficaram um período significativo sem receber o 13º, entretanto esse valor ficou no caixa do condomínio. Depois, com assessoria jurídica, fizemos da melhor maneira possível o pagamento para cada um deles das diferenças, e o condomínio passou bem. Então, o fato de você terceirizar não quer dizer que todos os problemas trabalhistas acabaram. Entretanto, administrativamente ele te ajuda. Então você precisa ter esse cuidado. Se por um lado, na questão de números, ele vai te auxiliar, tanto para ter no horizonte, quanto na sua questão operacional, o lado jurídico ele ainda existe, e cada vez mais os condomínios e os juízes, ou melhor, os condomínios têm sido julgados de maneira a pagar para os funcionários. Então, muito cuidado no momento de fazer a contratação da empresa terceirizada. Mencionei que isso não diz respeito ao tamanho. Falei que uma gigante quebrou, não vou mencionar o nome, mas se você procurar na internet com certeza tem informações sobre isso. E uma média também quebrou. Então a questão não é aí o tamanho da empresa em si, é a gestão que é feita ali. Então é importante você conhecer o proprietário, quando possível, os diretores, CNDs, no mínimo, todas as certidões quando for fazer essa contratação. E no que diz respeito à previsão orçamentária, ter na cabeça que em outubro, falei errado de novo, eu tinha falado lá. Em janeiro vai ter o dissídio, e
que ele vai refletir em fevereiro. Algumas vezes você consegue negociar para que realmente fique só em fevereiro, não tenha o retroativo para o mês de janeiro pagar a diferença. Então aqui, na verdade, nós falamos da parte mais importante no orçamento do condomínio, que ele representa pelo menos 50%. Então, matematicamente falando, é aqui onde estão a maior parte dos seus problemas. Daqui para baixo, especialmente esse senhor aqui, o consumo, ele também te dá muita dor de cabeça, mas aqui é onde você tem os maiores resultados quando você faz a mexida, tá bom? Bem, parte dos consumos. Estamos falando de água, energia e gás. Vamos começar pela água. Os condomínios, embora tenha isso aí discussões que ele já tem que vir da construtora, individualizados e tal, eles vêm com os novos, né? Eles vêm com preparação para individualização. Entretanto, o hidrômetro deve ser adquirido pelo condomínio através de rateio. Até falo um outro vídeo depois sobre rateio. Mas o rateio do hidrômetro, diferente da maior parte que é a perfuração ideal, ele é o valor exato do hidrômetro, é uma das poucas exceções. Até porque você paga o custo do hidrômetro, né? Ele vai ficar disponível lá no seu apartamento, em geral eles colocam no banheiro. Então, como é um único aparelho, você adquire esse aparelho, mas é necessário que seja aprovado em assembleia, porque todos os condôminos precisam fazer essa aquisição. No momento oportuno eu também gravo um vídeo especial sobre individualização. Bem, então vamos falar de um condomínio que está começando. Então, em geral, o condomínio no início, se é esse é o nosso exemplo, tá? É um condomínio residencial. Nos primeiros meses tem pouca gente ocupando, porém existe o cadastro de economia da Sabesp, que foi um programa que o Mário Covas inventou lá no passado, no qual diz o seguinte: o condomínio consumindo ou não, ele vai pagar no mínimo, é a taxa mínima, 10 metros cúbicos para cada um dos apartamentos que tem lá, certo? Então, apartamento são 10 apartamentos, 10 vezes 10, assim sucessivamente. Então, esse benefício é muito importante quando o condomínio já está mais populoso. No início é problemático. Por outro lado, se você no início do condomínio não cadastra nas economias, o valor do metro cúbico da fase de construção também é muito alto. Então aí o síndico, o gestor, o administrador, enfim, tão logo o condomínio é implantado, já tem que ficar monitorando essas tarifas e avaliar qual que é a melhor estratégia. Quando o condomínio está, vamos dizer assim, mais ou menos populado, um pouco menos de 50% aí aproximadamente, onde começam a dar os problemas. Por quê? Se esse consumo está incluso na conta ordinária, a gente não sabe quantas pessoas vão mudar no próximo mês, a gente não sabe quanto que vai ser esse consumo, fica complicado de fazer a previsão orçamentária nesse sentido. E aí o que acontece quando você não consegue fazer a previsão orçamentária? Isso vai defasar o seu caixa. A partir do momento que você tem uma provisão, por exemplo, que é gastar R$10.000 de água, pensando ali na tarifa mínima, e no mês seguinte você pagou 12, pagou 18, aí já começa a prejudicar o caixa do condomínio. Então, aqui, como eu mencionei, a primeira dica e isso tem funcionado de forma muito eficiente nos condomínios que eu atuo, você destaca da conta ordinária, e aí o condomínio passa a ter um pouquinho mais de consciência com relação aos gastos de água. Infelizmente essa divisão vai ser por fração ideal, então aqueles apartamentos maiores, as coberturas, os gardens, 3/4, quando é o caso, 4, 5/4, enfim, eles acabam pagando mais do que os outros, mesmo que tenha menos moradores, mesmo que fique fora o dia todo trabalhando, algo que o valha, infelizmente é assim que funciona. Tá? Então, em que momento vale a pena fazer o estudo da individualização? Quando a taxa mínima está excedendo muito, quando o condomínio notar que por muitos meses seguidos essa cota mínima dos 10 metros cúbicos por apartamento está excedendo muito, aí é o momento de estudar a individualização, porque aí faça uma conta da diferença.
Lembrando que depois o critério de como será cobrado também é muito importante ser avaliado. Se vai manter o mesmo critério da concessionária ou se vai fazer da média ali daquele condomínio, mas isso a gente explica num outro vídeo. Tá? Então, com relação dentro de consumos, água, as dicas seriam essas. A questão da energia, a maior parte dos condomínios hoje já usam LED, já está bastante difundida essa tecnologia, hoje já não é tão cara quanto já foi. A única questão, se você ainda não tem LED, busque fazer para ontem, mas também não precisa fazer essa mudança da noite para o dia. Conforme forem queimando as lâmpadas, você vai substituindo pelo LED. Isso de forma mais básica. Agora, sensor de presença tem surtido um efeito também bastante significativo, especialmente se você tem LED, porque quando tinha as lâmpadas fluorescentes, como elas dependem de esquentar para funcionar, então cada partida dessa acaba gerando um pico de gasto. Então isso também não era vantajoso. Muitas vezes o síndico, o gestor ou até o corpo diretivo achavam que era uma boa colocar o sensor de presença, porém quando é essa tecnologia de fluorescente não tem o mesmo ganho, porque a maior parte do gasto dela está no pico para acendê-la, ao passo que o LED já não tem esse problema. Então aí os sensores de presença em garagens ou mesmo nos halls, banheiros, enfim, é muito importante que isso tenha uma redução significativa. No que diz respeito à tarifa, e aí é importante que o condomínio trabalhe, isso vale para todos, tá? Falei agora, mas vale para todos, comunicados. Sempre orientando, sempre reforçando, criando campanhas dentro do condomínio. Um condomínio que a gente atua, foi feita campanha dentro de cada uma das torres, então é um condomínio de 6 torres, então foi feito a torre que economizar mais, vai ganhar um churrasco, alguma coisa assim, mas para incentivar o pessoal a economizar, e são valores significativos, especialmente porque lá ainda nós não aprovamos a individualização. Até o momento não estava valendo, até a última assembleia na verdade, não estava valendo a pena. Bom, então, até na prática aí eu falo para vocês que precisa ser estudado, porque é um investimento que você faz e o retorno dele muitas vezes acaba demorando dependendo da diferença. Então, o que é importante visualizar com a energia? As bandeiras, né? Periodicamente, e aí lá no nosso Instagram também a gente vai avisando isso para vocês, a bandeira muda e a tarifação ela muda e em geral é para mais. Então tem a bandeira verde, amarela e vermelha, sendo que a vermelha é a mais cara. Então nos momentos em que essa bandeira está mais cara, é importante que o condomínio tome todo tipo de providência. Alguns até, para vocês terem ideia, utilizam a energia do gerador, pegam a fonte do gerador, porque é mais barato o diesel do que consumir, eles chamam de horário de ponta, né? Que é aquele ali entre 6 e 8 da noite aproximadamente, que é onde o gasto mais acontece. Então muitos condomínios, isso veio muito do supermercado, mas condomínio tem usado também em alguns casos, usam um gerador para fornecer essa energia, porque em alguns casos acaba sendo mais barato o diesel do que a própria energia. Então são algumas estratégias aí a serem adotadas. Da mesma maneira eu recomendo que isso esteja fora da conta ordinária, e aí diferentemente da água, você não tem uma alternativa de individualizar, cada uma das unidades já tem a sua conta da concessionária. Essa parte das áreas comuns, infelizmente, é rateado por todos, e também da mesma maneira via fração ideal, ou seja, aquelas unidades maiores pagam mais. Tudo bem? Chegando no último dos consumos, que é o gás. O gás ele tem uma dinâmica diferente dos outros dois. Quanto mais você gasta gás, mais barata fica a tarifa, então isso até gera problema, muitas confusões. Às vezes tem o seu vizinho que faz alguma coisa para vender, ou então demora muito no banho, ou fica demandando que ligue sempre a piscina aquecida, enfim, aí cada condomínio tem a sua peculiaridade no que diz respeito ao gasto com gás. Na questão do gás, as melhores maneiras de economizar, o fogão ele acaba gastando muito pouco, realmente são os chuveiros a gás, esses realmente são os grandes vilões aí. E aí é buscar a conscientização do condômino, não tem tantas estratégias assim do ponto de vista prático, realmente aí é da conscientização de cada um dos condôminos, embora o gás
ele possa ser individualizado. Em geral, se faz junto com da água. E aí no caso do gás, como não tem tarifação mínima, ele em geral vale a pena desde o início. Porém, como o investimento vamos dizer assim, a demanda, porque por menor que seja, existe uma obra, existe alguém que precisa entrar na unidade para poder fazer uma intervenção, então em geral faça concomitantemente a água e o gás juntos, tá bom? Bem, agora conservação e manutenção, e aí a gente já mais ou menos se aproximando aí do nosso final. Conservação e manutenção, ele acaba servindo como coringa para você balizar aí o aumento ou não da sua cota. Tá? Por quê? Aqui é onde você vai determinar, e aí é aquela parte bacana de você conhecer o condomínio e passar para o condômino. Então você vai falar para ele, olha, no ano passado nós renovamos o AVCB, então nós não vamos ter muitos dos gastos que nós fizemos, com compra de placas, com adequações, com pressurização, enfim, todos esses gastos nós já tivemos, então aqui vai dar uma reduzida. Nós também fizemos uma intervenção significativa nas bombas, então agora possivelmente a gente não vai ter problemas. Então todas essas nuances você acaba passando para o condomínio com bastante segurança. Então é o momento de você contar o histórico do condomínio e explicar por que você está projetando aquele valor. Em geral, se você fizer dessa maneira, os condôminos têm aceito com bastante eficiência, têm funcionado com bastante eficiência. Aí, material de limpeza é um caso polêmico, eu destaquei ele aqui por isso. Então, explicar para o condômino que aquilo que ele compra na casa dele é diferente do que o condomínio demanda. Por outro lado, é importante que você faça uma compra racional dos produtos. Não precisa fazer um estoque muito grande. Por outro lado, também comprar todo mês a gente não recomenda, acaba que gera uma despesa recorrente, acaba que fica viciado aquele mesmo fornecedor. Então é importante que você faça uma mescla nisso, porque acaba gerando muita dor de cabeça e normalmente nem é tão significativo no orçamento, mas os condôminos pegam bastante no pé. Os insumos seriam, por exemplo, então você tem um jardim lá, a troca de uma planta, a troca de uma árvore é mais difícil, né? Mas uma planta, alguma coisa assim, adubo, terra, ou ainda pode ser que teve algum reparo na academia, então precisou comprar alguma coisa, alteração. E os reparos em geral, eles têm relação com um banquinho que quebrou, uma lâmpada que queimou, enfim, entra nessa esfera. E agora sim, chegando aí na última parte do nosso orçamento, da previsão orçamentária, a parte das despesas diversas, que entra o fundo de caixa do zelador, despesas com assembleia, correios, impostos, tarifas bancárias, todas essas despesas diversas. A palavra diversos, em geral, ela dá arrepio em todos os condôminos, principalmente nos condomínios de maior padrão e condomínios comerciais. Então, quanto menos você conseguir alocar coisas em diversos, despesas, né, em diversos, para você ficar melhor. Então, quanto mais destrinchado dentro dessas esferas, fica melhor. Mas existem despesas diversas, estão lá para isso, mas o que você conseguir tirar de lá facilita na hora de você aprovar a sua previsão orçamentária e inclusive ajuda na prestação de contas. Prestação de contas que também a gente gravou um vídeo, né, sobre a Assembleia Geral Ordinária, vou deixar aqui em cima também para que vocês tenham acesso a esse vídeo. A gente fala lá um pouquinho de como funciona a Assembleia Ordinária. A administradora, em geral, ela funciona como um contrato, mas como eu expliquei no começo, a gente entende que fica mais adequado deixar separado em despesas administrativas. Normalmente ela também trabalha a partir do IGPM. Em geral, a taxa da administradora ela não pode passar aí dos 5% mais ou menos da arrecadação total do condomínio. Isso vale também para a remuneração do síndico, até no máximo 5% aí da arrecadação total do condomínio. Se for um síndico condômino, normalmente ele tem uma isenção, precisa ter atenção porque dessa isenção, embora teve recentemente, vocês também conseguem ver isso no nosso Instagram, uma decisão judicial que tirou a necessidade da declaração do imposto de renda dessa isenção, hoje em dia ainda precisa se fazer o recolhimento desses tributos. Então é importante avaliar, e normalmente quem faz essa análise e esse recolhimento é a administradora. Então ficar de olho nisso.
E o seguro, e aí realmente já terminando o nosso vídeo, ele tem uma complicação que diz respeito ao condomínio como um todo, porque o nosso provisionamento em geral são para 12 meses e a maior parte das compras elas são feitas em até 4 vezes para que não se pague juros. Então você acaba tendo uns gastos pontuais maiores do que estavam provisionados ali no seu caixa, e eles podem te dar um descompensamento aí. Por isso que é importante você ter nos outros caixas eles estarem um pouquinho acima, para que justamente ajude a equilibrar, e conta negativa no balancete começa a gerar desconfiança, começa a gerar confusão. Então, para sua segurança, o ideal é que você faça dessa forma. Então, quero te agradecer por ter ficado aqui até essa hora, assistindo, acompanhando, se inteirando. Se você gostou desse vídeo, vou te pedir para curtir esse vídeo. Se você é novo aqui, vou te convidar para convidar o nosso canal, ativar o sininho, que aí você recebe em primeira mão todas essas notícias. Te convido também para acessar as nossas redes sociais para facilitar, @solvitesc. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Temos também o site onde essas notícias a gente coloca com bastante veemência. No final do ano, nós estamos agora sempre ali entre setembro, outubro, novembro, fazendo um grande evento no qual a gente compila tudo que foi passado nos anos, melhor, ao longo do ano. Tivemos um muito bacana em 2019, então fica aqui acompanhando com a gente que você vai gostar. Tudo bem? Eu me despeço e até logo.